Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vai dizer assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor. Antes de o Senhor vir, foi prometido que viria antes dele quem? Um que nasceu 6 meses antes dele, chamado João Batista. E ele, como anjo anunciador da mensagem, veio preparar o mundo, as pessoas, para receber Jesus. Jesus vem, vive aqui 33 anos. Aos 33 anos ele é morto, crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Passa ainda 40 dias aqui na terra. Depois disso ele é assunto ao céu, dizendo que iria nos preparar lugar. E um dia ele haveria de voltar para buscar aqueles que estão esperando por ele. E enquanto ele não volta, do mesmo modo, do anúncio quando ele veio, diz que nós precisamos ficar aqui, pregando a palavra, levando essa mensagem até que ele venha novamente. João foi escolhido para preparar a humanidade para a vinda de Cristo. E nós agora estamos incumbidos também de preparar as pessoas para a volta de Jesus. A exemplo de Noé, que passou ali 120 anos, falei isso há uns dias atrás, 120 anos pregando arrependimento e as pessoas não se arrependeram. Até que veio o dilúvio. E nós vamos também continuar pregando essa mensagem do Evangelho até que Jesus volte, ou até que a gente vá encontrar com ele no céu. Amém? João, então, foi esse mensageiro, irmãos, que preparou o caminho para a vinda de Jesus, e nós estamos também com essa incumbência. E quando nós lemos o livro de João, o que é que nós vemos, o que é que nós percebemos sobre esse livro? Primeiro, a ideia de que João queria, através dos seus escritos, provar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Segundo, convidar as pessoas para o arrependimento. Não precisa inventar mensagem, é só seguir o rumo de João. Pastor, eu não sei o que falar. Pastor, eu não tenho o que falar. Fale que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fale que ele salva. Salva que ele é a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Use João capítulo 3, versículo 16. Diga que ele, se Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Use João 14, versículo 6. Só em João é suficiente. Você não precisa ler a Bíblia toda. Você não precisa usar a Bíblia toda. Se você ficar só em João, baseado nesses 2 pontos, você tem uma vida inteira para pregar esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para tanto, nessa noite, eu quero trabalhar com vocês, pensar com vocês, baseado em João, como eu estou dizendo. João capítulo 4, versículo de 1 a 42. E nós vamos rapidamente passar a limpo, passar aí por cima de 7 situações, 7 comportamentos dos quais nós aprendemos com Jesus nesse texto de João. Eu não vou ler o texto, porque todos vocês conhecem o texto, né? Mas é aquele texto da mulher samaritana. Estão comigo até aí? Quando eu quero pregar uma mensagem, quando eu quero ser ouvido, o que é que eu faço? Vamos para dentro de casa? Quando você quer ser ouvido dentro da sua casa, você faz o quê? As mães gritam de onde está, não é? Menino, faz isso, faz aquilo. É ou não é assim? Surte efeito? Chama quantas vezes? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que aparece ela com a chinela na mão ou com a vassoura e diga: ninguém me respeita nessa casa não, que eu falo ninguém me escuta, vocês estão surdos? É ou não é assim? Será que esse ruído também não está acontecendo com a nossa transmissão da mensagem? O que é que tem impedido as pessoas de ouvirem falar de Jesus? O que é que tem impedido as pessoas de compreender o evangelho? Não digam a primeira. A primeira é porque os crentes não pregam mais o evangelho. São muitas as razões: medo, vergonha, incapacidade,
né? Uma série de coisas. Mas tirando essas que são básicas, nós vamos aprender hoje com o exemplo de Jesus, que era um mensageiro por excelência, que era um pregador do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sobre como ele se comportava e o que ele fazia para que as pessoas estivessem atentos à pregação feita por ele. O texto que eu falei, e eu peço apoio do pessoal da transmissão, da projeção, que nos ajude os nossos ouvintes com isso, transmitindo aí as referências, para que todos possam acompanhar e entenderem que não é o pastor Ney apenas que fala, mas é a palavra que fala, né? Então eu queria pensar com vocês, como eu prometi no início, de que nós temos muita coisa para aprender com Jesus. Não são apenas 7. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês pelo menos 7 atitudes no que diz respeito à pregação do evangelho, à conversação sobre o evangelho. A primeira delas, irmãos, se encontra em João capítulo 4, versículo 4. João capítulo 4, versículo 4 diz assim a palavra do Senhor. E era-lhe necessário passar em Samaria. E era necessário passar em Samaria. E era necessário passar por Samaria. Jesus andava em sua peregrinação com os seus discípulos. E ele era judeu. E no caminho por onde ele andava, por onde ele ia, o destino dele era como que obrigatório passar no meio de uma vila denominada Samaria, ou a vila onde moravam os samaritanos, que não tinham um bom relacionamento com os judeus. Por isso o texto está dizendo, era então necessário passar, me perdi aqui, isso, era então necessário passar por Samaria. Que lição podemos tirar nesse texto? A lição que podemos tirar, irmãos, é que no que diz respeito à pregação do evangelho, ao compartilhamento da mensagem de salvação, da palavra de Deus, da Bíblia, Jesus não media esforços e ele, irmãos, ele ia aonde as pessoas estavam. É exemplo da mãe em casa que pede a coisa para os filhos. A mãe grita lá da cozinha, menino, traz isso. Ele não traz. Tente ir lá onde está o seu filho. E na frente dele você diz assim, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Não fale de longe não. Vai lá e troca uma ideia com ele. Depois você me diz o que vai acontecer. Se vai melhorar ou não. Isso não é o pastor que está dizendo. Isso é uma prática de Jesus. Quando Jesus queria que as pessoas entendessem sua mensagem, que ele entendesse, né, o que ele queria falar e transmitir para a pessoa, ele ia aonde a pessoa estava. E ali indo ele compartilhava, ali indo ele falava. Então, nós precisamos ir aonde as pessoas estão. Era-lhes necessário passar por Samaria. Cristo, irmãos, ele tinha desejo de testemunhar do evangelho, do amor de Deus. Por isso ele ia onde as pessoas estavam e ali chegando ele compartilhava com as pessoas daquilo que ele precisava falar. Jesus, irmãos, ele não nos chamou para o isolamento, mas para influenciar vidas, para influenciar pessoas. Não podemos viver uma vida de isolamento. Antes temos que nos misturar com as pessoas, para que nós possamos estar assim, fazendo a pregação do evangelho, ter uma efetividade na vida das pessoas. Às vezes, irmão, nós nos pegamos evitando certas pessoas. Nós crentes, nós que dizemos que somos homens e mulheres de Deus, se formos sinceros em observar, vamos notar que às vezes nós estamos evitando as pessoas. Quem não já viu pedintes aqui em Palma, na porta do banco, na parada de ônibus? E quantas vezes você não já evitou essas pessoas? Quantas vezes você não fugiu dessas pessoas? Digo mais, quantas vezes essas pessoas chegaram a te abordar e você ignorou? Nem mesmo ouviu o seu pedido. Nem mesmo ouviu o que ela está passando. Nem mesmo se preocupou em saber qual é a dificuldade dela. Simplesmente ignorou. Aí a pergunta que eu faço é, o Jesus evangelista, ele ignoraria pessoas como essa? Será que a atitude dele seria a mesma que eu e você temos tomado com relação a esses que andam à margem da sociedade?
Não é que show da Xuxa é esse. É que evangelho é esse que nós estamos dizendo que pregamos. Será que é um evangelho de amor? Um evangelho que se preocupa com as vidas e com as pessoas? Com a salvação? Que mensagem, irmãos, é essa que nós levamos? Jesus não nos chamou para isolamento, mas para transformar a vida. E vidas só serão transformadas quando nós transformarmos as nossas. A ponto de nós amarmos o pecador. Tive fome, tive sede, tive preso, né? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive preso, não me visitar. Essa semana eu marquei uma visita assistida a uma pessoa. Não consegui ir, porque eu não consegui sair da reunião. Remarquei para amanhã. Talvez amanhã eu consiga ir lá no presídio visitar essa pessoa. Quando eu comentei que ia visitar essa pessoa, alguém disse assim, mas você vai visitar essa pessoa depois do que ele fez? E eu disse, por que não? Jesus iria ou não iria? Será que nós não estamos nos colocando no lugar de Jesus e julgando as pessoas? Ou melhor, prejulgando as pessoas? Antes mesmo de ter o julgamento normal, nós não estamos julgando as pessoas? Eu vou voltar aqui para o papel, senão fica longa, né? Alguns crentes, irmãos, ou melhor, às vezes, nós nos pegamos evitando certas pessoas. Que pessoas são essas que nós estamos evitando? Pessoas diferentes de nós. É o primeiro grupo de pessoas que nós evitamos. Ah, não fala do meu jeito, não fala a minha língua. Ah, não é crente, não quero conversa. É ou não é assim? Pensa diferente de nós. Alguns crentes estão dizendo, eu sou o cara, vocês não. Alguns estão dizendo, ei, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Ei, eu sou o bambambam, você é um pecador. Que evangelho é esse, irmãos? Que pregação é essa? Que mensagem é essa que nós estamos compartilhando com as nossas palavras e com nossas atitudes àqueles que estão à nossa volta sedentos e esperando por uma mensagem de salvação? Jesus não nos chamou, irmãos, para correr do mundo, mas para ir até o mundo. Jesus não nos chamou para correr, fugir do mundo. Não, ele nos chamou para irmos até o mundo. Ele diz que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Sobre o sal ele diz, se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sobre o versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não foi para nos esconder, não foi para nos isolar, irmãos. Foi para a gente fazer a diferença, para a gente salvar a vida. Não nós salvamos, mas por meio de Jesus e em nome de Jesus nós salvarmos vidas. Mas se nós ficarmos enclausurados nas nossas quatro paredes, na nossa vidinha medíocre, nós não vamos alcançar nada e não vamos agradar a Jesus. Vamos agradar a nós mesmos e nunca a Jesus. Vamos estar satisfeitos, mas Jesus não vai estar satisfeito conosco se nós ficarmos isolados. Não precisa nem citar, mas só falar a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Irmãos, quantas provas temos na Bíblia que comprovam, irmão, de que nós temos que fazer mais do que o que nós estamos fazendo? Quantas referências na Bíblia nós temos, irmãos, que nos orientam sobre como devemos viver a nossa vida cristã, irmão? Por que ignorar tudo isso? Por que ignorar a Bíblia? Por que ignorar a palavra? Por que não praticamos? Por que não vivemos? Se somos mensageiros, irmãos, teremos que levar algo. Se eu sou um mensageiro, eu tenho que levar algo, eu tenho que levar a mensagem. E a pergunta que fica é, qual é a mensagem que você tem levado de Deus na sua vida? Não é só falar de Deus, é falar de Deus na sua vida. É falar sobre o que Deus tem feito com você. É falar sobre a ação de Deus em nós. Tem uma pesquisa aí, irmãos, que diz que com 13 anos de crente, essa é a medida, segura essa aí, pega a visão. 13 anos de crente, você já não tem mais nenhuma amizade fora da igreja. Que evangelho é esse? Você vai só se excluindo, só vivendo o seu mundinho, criando seus próprios programas do inferno, que não leva ninguém para o céu. Programa, irmãos, que não produz nada para o reino. Programas, irmãos, que não passa de reunião de crente, que não vai produzir nada para o céu, que não vai produzir nada para o reino de Deus. Vá aonde as pessoas estão. Aonde tiver alguém precisando de amor, de paz, aonde faltar a dignidade humana, ali a igreja deve estar presente. E esse templo ele não vai sair daqui para esses locais. Não, quem vai sair são os pequenos templos.
Eu e você, homens e mulheres de Deus, que estamos com a incumbência de cumprir os desígnios do Senhor. Segundo ponto, demorou muito o primeiro. Segundo ponto, crie relacionamento objetivo. Viva a intencionalidade. Viva com a intenção de levar Jesus por onde quer que você ande, por onde quer que você esteja. Tem gente, irmãos, está chegando dezembro, já se percebe, os irmãos já estão viajando. Tem gente que dá férias não é para a igreja não, dá férias para Deus. Entrei de férias, guardei minha Bíblia, eu vou curtir, né? Exploda o mundo. Deus, ó, o Senhor fica bem aí que eu estou indo agora, só eu e eu. Cuidado com esse negócio de só eu e eu. Leve pelo menos Deus com você, meu irmão. Pelo menos Deus contigo. O Espírito Santo de Deus, ele vai andar contigo. Versículo 7 de João. João capítulo 4, versículo 7. Diz mais. Vindo uma mulher samaritana uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse. Jesus disse o quê para ela? Dê-me de beber, dá-me de beber. Não era, irmão, naquele contexto permitido. Homem ficar batendo papo com mulher na beira de um poço. Sem contar um judeu com uma samaritana. Vocês imaginam? Não era permitido naquele contexto. Certo? Mas Jesus estava criando uma ponte entre ele e aquela mulher. Quantas pessoas você tem relacionamento, ou quantas pessoas você tem no seu ciclo de amizade e você não consegue fazer uma ponte para falar do amor de Deus para ela, para falar do evangelho para ela? Às vezes, irmão, nós criamos relacionamentos em 5 minutos. Outras vezes a gente passa 10 anos e não consegue criar um relacionamento. Depende muito da pessoa, depende de nós, depende da circunstância, depende da ocasião. Mas busque relacionamentos sadios e saudáveis por meio da oração. Ore. Eu encontrei com um primo meu lá numa festa de família, lá em São Raimundo Nonato, no ano passado. Sabe o que é aquele negócio de bater nas vistas? Colou, casou. Raimundinho. Meu primo Raimundinho. E ele me chama de primo e eu chamo ele de primo. Parece que nós temos 20 anos de conhecimento. Todo dia a gente se fala. Quando eu chego em Brasília, eu digo, primo, eu estou bem aqui no hotel. Você está trabalhando hoje? Tô, primo, amanhã cedo, quando sair do serviço, eu passo aí no hotel para nós tomar um café. E aí a gente toma um café, conversa. Quando eu passo muito dia sem falar com ele, ele manda, primo, você está sumido, primo. Eu ligo para ele liga para mim. Assim, ó, fizemos uma amizade, um relacionamento logo. Enquanto no contexto de família que nós temos, né? Outros eu não consegui desenvolver. Então, há pessoas que facilmente você vai desenvolver um relacionamento, uma amizade. Bateu à primeira vista, como diz o ditado, o santo bateu. E há outros que você vai demorar um pouco mais. Mas o que eu quero dizer é que, independente de demorar muito ou pouco, você tem que ter uma intencionalidade. Você tem que ter um objetivo. Você tem que entender que você está aqui para salvar vidas. Você está aqui nesse mundo para ser bênção na vida das pessoas. Faça diferente. Eu estou já uns 3 finais de semana. Eu falei, abençoe alguém antes de terminar o ano. Seja bênção na vida de alguém. Domingo que vem eu vou dar oportunidade. Eu já falei dos meus exemplos hoje. E eu vou ver se alguém vai vir aqui à frente testemunhar de algo maravilhoso feito na vida de outra pessoa. Deixa eu correr. Então, Jesus, irmãos, ele estava criando essa ponte entre ele e aquela mulher. Às vezes nós criamos relacionamentos breves ou demorados ou longos. Ele pediu, irmãos, um copo de água. Olha só. Olha a estratégia de Jesus. Ele foi no ponto. Ele diz, dá-me de beber. Simplesmente. E através desse dá-me de beber, criou-se toda uma história de 42 versículos de um capítulo da Bíblia. E se nós vamos parar sobre a profundidade de tudo que foi tratado nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, nós vamos ver o que Deus pode fazer quando nós nos dispomos a andar com alguém, a influenciar alguém e a fazer algo por alguém. Tem 2 meses que eu comecei a trabalhar com um rapaz e ele está sendo evangelizado. Na verdade, ele está desviado. E semana passada ele disse, rapaz, você nunca mandou a localização da sua igreja para mim? Eu quero ir visitar a sua igreja. Eu falei, eita, rapaz, pecado meu, né? Eu estou conversando com ele, transmitindo a mensagem para ele, mas esqueci de mandar a localização para o abençoado vir da igreja. Né? Então nós temos que ter intenção ao pregar essa mensagem.
Nós temos que ter objetivo, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. E Jesus sabia. Jesus tanto sabia que começou com um copo d'água. Me dê um copo de água. E a mulher logo responde, como você, né? Samaritano, ou melhor, judeu, pede-me de beber. Como é que pode? Ela já começa a ligar uma alerta dizendo, por que ele está conversando? Faça um teste, seja gentil com as pessoas. Não passe por ninguém sem dar bom dia. E as pessoas vão com o melhor se olhar para você. Eu faço isso no meu trabalho. Quando eu entro da portaria até a minha sala, por onde eu vou, bom dia, tudo bem? Se tiver dois, eu encosto. E aí, tudo bem com você? Pega na mão de um, de outro. Irmãos, todo mundo fica, ué, quem é esse cara? Vocês vão ver que Jesus falou. O que eu vou dizer agora? Esse cara sou eu. Né? Você começa com um copo d'água, até no momento que a pessoa vai perguntar quem é você e qual é a sua mensagem. Aí você vai dizer, olha, esse cara sou eu. Lá no final da mensagem vocês vão entender do que eu estou dizendo. Deixa eu voltar aqui para o texto, para a gente poder continuar. Então, às vezes, nós criamos... Ele pediu, irmãos, um copo de água. O evangelho, irmãos, é simples. Nós é que complicamos. Já perceberam isso? Evangelizar é a coisa mais simples que tem. Nós que complicamos. Você quer evangelizar alguém jogando Bíblia na cabeça, cuspindo versículo da pessoa, dizendo tarará, enchendo a cabeça da pessoa de minhoca. É simples. Para de complicar. Ame as pessoas, se relacione com as pessoas. Ele quer saber que... Vá onde as pessoas estão. Pregue esse evangelho. O evangelho é simples, irmão. Ele não julgou aquela mulher. Sou crente e por isso não me relaciono com você. Você é samaritano. Ele chegou dizendo isso? Não. Ele nem quis mostrar quem ele era e muito menos se interessou em saber quem ela era. O que era importante era o quê? Era o conteúdo da mensagem que ele era portador e tinha que entregar. Então não importa quem te trata mal, não importa quem seja diferente de você, o que importa é o conteúdo da mensagem que você tem para levar a essas pessoas e fazer a diferença, mudar a vida dela, mudar também a sua. Porque às vezes nós pensamos que o evangelho muda só aquele que está ouvindo a mensagem. Muda você também, meu irmão. Quando você não crê que Deus pode fazer alguma coisa e você prega o evangelho e você vê alguém se convertendo, você vai começar a refletir sobre isso e vai entender que esse Deus de fato é poderoso para salvar vidas, para transformar corações. E a sua fé é então aumentada, alimentada para o louvor da glória de Deus. Ele não julgou aquela mulher, irmão. Há também, irmãos, os que criam relacionamentos com não crentes, né? Ah, não, eu sou amigo só de crente. Que inferno é esse? Não, eu não ando com descrente. Onde é que está escrito isso? Isso é desculpa para não produzir para o reino. Isso é desculpa, irmãos, para não ser bênção na vida das pessoas. As pessoas do seu trabalho que não têm Jesus, elas estão lá e você é o responsável por elas. Fale do amor de Deus para elas. Ame. Eu vi o testemunho de uma irmã, agora ela é lá do PGM do irmão Mauro, né? Ela trabalhou de 15 a 20 dias no material de construção, mas ela deixou a marca dela lá. Tanto é que o empresário que a contratou, ela saiu porque pediu conta, disse do testemunho dela. Sábado eu fui lá comprar, quase que eu não volto, né, pastor Carlos? Fui comprar um arame para a gente amarrar aqui e o camarada me segurou lá contando o testemunho da irmã. Irmã, louvado seja o nome do Senhor. A gente chega nos ambientes, a gente muda o ambiente, a pessoa vai dizer, rapaz, eu perdi aquele funcionário, aquela pessoa que estava aqui não está mais e está fazendo falta, porque quando ela estava, era diferente. Sejamos, irmãos, então, esses mensageiros que levam esse testemunho. Ele não julgou aquela mulher. Terceiro ponto, só falta 4 depois desse aqui. Crie interesse em comum. João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim, disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água da vida. Olha a resposta de Jesus à mulher samaritana. Ele criou um interesse comum naquela mulher. Ela estava ali, irmãos, com o quê?
A mulher tinha ido buscar o que no poço? Água para beber. E o que Jesus respondeu para ela quando ela afrontou Jesus? O que você responde quando as pessoas te afrontam? Quando as pessoas pisam no seu calo? Quando as pessoas te aborrecem? O que é que você faz? Jesus disse para ela, olha, se tu soubesse quem é que está pedindo te beber, tu ia pedir, era tu que estava pedindo água para ele, e se ele te der dessa água, você ia beber da água viva que nunca mais ia voltar a ter sede. Por que Jesus respondeu isso? Ele estava sendo metido? Ele estava tirando a mulher de tempo? Não, ele estava provocando, irmãos, uma conversa, provocando um diálogo. Ele estava criando um interesse comum entre eles, para poder levar a mensagem do evangelho para aquele ciclo de conversa. Jesus, irmãos, ele queria uma oportunidade, um ponto comum de interesse. Qual era o interesse dos dois? A sede. Ambos queriam beber. Então, se tratasse ali de sede, eles iam com certeza conversar um pouco mais e ia chegar à conclusão que se chegou. Jesus, então, irmãos, ele aproveita o interesse para apresentar a ela algo. E a pergunta é, o que você tem usado como ponte? Você joga bola só por jogar bola? Ou a bola pode ser um ambiente, um momento para você poder falar do amor de Deus? Você anda de bicicleta só para andar de bicicleta? Ou o grupo que você anda de bicicleta pode ser um grupo que você pode alcançar através do evangelho? Quantas são as atividades que nós fazemos? Caminhada? Academia? Nós poderíamos fazer uma lista aqui, irmãos, quilométrica, de coisas que fazemos com outras pessoas, mas nós ainda não tivemos o objetivo e a intenção de que essas pessoas sejam salvas. Você vai para o céu sozinho. Ou egoísmo. Eu vou para o céu sozinho porque eu sou melhor do que todo mundo aqui, desse meu grupo. Eu tenho Jesus, vou guardar ele no coração só comigo. Não vou dar para você, porque você não merece. Como é que essa pessoa vai ser salva? Como é que essa pessoa vai ser alcançada se você não falar, se você não testemunhar, se você não compartilhar de Jesus? Como isso vai acontecer? Não podemos, irmãos, passar pela multidão como se ela não existisse. É isso que os crentes estão fazendo hoje. Estão passando por uma multidão de pecadores, caminhando a passos largos para o inferno, e é como ela não existisse. Como é que Jesus olhava para a multidão? Me ajuda aí que eu estou esquecido. Alguém lembra do versículo? Diz que Jesus olhava para a multidão, ele compadecia-se dela, porque andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Quantos desigrejados, quantas pessoas sem Jesus andam aí perto de você? Uma multidão. Você olha para eles, você tem tido compaixão deles? Se você tem tido compaixão, você está seguindo o exemplo de Jesus. Se você não tiver compaixão, eu não vou nem dizer de quem é que tu tá se parecendo. Mas Jesus olhava para as multidões, olhava para os pecadores e ele se compadecia delas. E ele pregava para eles. E ele falava do amor de Deus para com essas pessoas. Número 4. Vou pular aqui, senão não termina. Número 4. Não fique com medo de falar de pecado. Jesus não teve medo de falar de pecado, irmão. Você está na sua família. Uma família cheia de pecador, cheia de coisa errada. E você não tem coragem de se posicionar. Você não tem coragem de falar. Está tudo errado. E Deus vai cobrar de você. Vai cobrar de mim, vai cobrar de todos nós. Eu passei muito tempo com medo, sabe, de me posicionar. Não, eu sou pastor, mas, vista grossa. Pode fazer a bagaceira aí. Vou compactuar com isso, irmão? Não, de forma alguma. Não somos obrigados a compactuar com isso. Capítulo 4, 19 e 20. Vai dizer assim, 18, 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Último ponto, a gente viu Jesus provocando o interesse da mulher. Não foi isso que eu falei? Será que a isca de Jesus funcionou? Será que o objetivo dele funcionou? Nesse ponto agora nós vemos ele dizendo o quê? Olha, estou percebendo que o Senhor é profeta. Eu estou percebendo que o Senhor entende de teologia. Eu estou percebendo que o Senhor entende da vida. O interesse, irmão, já tinha sido despertado daquela mulher. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela vem com a pergunta. O interesse gerou a dúvida. Ela tinha dúvida, mas não sabia quem lhe respondia. Então ela vendo Jesus como alguém que pudesse responder a ela, ela diz, olha, eu estou vendo que o Senhor sabe, eu estou vendo que o Senhor entende, por isso me explique. Aonde é que nós devemos adorar? É aqui ou acolá? É na igreja ou é em casa?
Aonde eu devo adorar? Jesus, irmãos, mudou o rumo da conversa e diz para aquela mulher o seu problema, o seu pecado. Naquela época, a mulher precisava de um marido, ou melhor, ela dependia ou do marido, ou dos pais, ou então ela se tornava prostituta. Era 3 saídas. Se ela não tinha um marido para lhe dar de comer, para cuidar dela, e se ela não tivesse a família para cuidar dela, não tinha outra saída, era prostituição. Jesus conhecia essa mulher. A mulher então pergunta a ele onde deve se adorar. Ele foi e diz, importa o verdadeiro adorador, adora o Pai em espírito e em verdade. Aí ele volta para onde? Ela tinha um interesse, não tinha? Ele despertou o interesse dela, não despertou? E ao despertar o interesse, ela vem para um assunto teológico, para um assunto religioso e leva ela para onde? Olha, vem cá, cadê teu marido? Eu não tenho marido. Sim, e os 5 que você já teve, também não é seu. Jesus não arrudeia, ele chega no ponto. Jesus não tem medo de tratar de pecado. E a maior desgraça para a igreja e para o povo de Deus no dia de hoje é não querer tratar dos pecados. Quando nós temos medo de tratar dos nossos pecados, nós pagamos um preço mais alto. Porque ao invés de resolver, nós andamos com ele, nós cobrimos ele e não vamos ver resultado quando assim nos comportarmos. Jesus viu, irmãos, nela falta de afeto. Essa é uma característica de Jesus rara nos dias de hoje. Você conversa com uma pessoa durante 2 horas, você não consegue extrair nada da alma da pessoa. Bom, se eu conversar com uma pessoa meia hora, eu tenho um convívio com ela. Ou se eu a conheço, eu sei se ela está bem ou se ela está mal. Ou se ela está passando por alguma coisa. E aí é a hora da gente intervir e entrar com ajuda. Então Jesus viu, irmãos, nela falta de afeto. Às vezes, irmãos, nós temos medo de falar de pecado. Precisamos, como Jesus, falar. Seu problema é esse. Como é que o povo se comporta quando a gente fala assim? Esse pastor está doido. A pessoa sabe que o erro dela é aquilo. Seu problema é esse. Como é que Jesus falou para a mulher samaritana? Vai chamar meu marido. Qual era a preocupação dela? Igreja. Qual era a preocupação dela? Culto. Qual era a preocupação dela? Adoração. Ela tinha problema de adoração? Ela estava trazendo um problema para Jesus que não era o problema dela. E Jesus, então, conhecendo ela, disse, o seu problema não é adoração. O seu problema não é adorar lá ou aqui. O seu problema é seu marido, que tu não tem. E tu anda barulhando aí com o marido ali. Foi no ponto. E falou, vai lá, chama seu marido. Será que Jesus não sabia? Vai lá, chama seu marido. Ele disse, não sou casado. Tu não é casada não. E os 5 que tu já tem, não é teu também. Então não podemos, irmãos, fugir de tratar daquilo que está errado na nossa vida. Porque senão nós vamos pagar um preço mais alto. E Jesus deixou isso descrito para a gente poder compreender. Vou para o ponto 5º, falta 2. Não fuja do assunto. Não discuta a religião. Para que essa mensagem seja eficaz, não fuja do assunto e não discuta a religião. Já li o texto, né? Versículo 19 e 20, que eu acabei de ler. Porque às vezes, irmão, nós estamos querendo pregar o evangelho discutindo religião. Ah, não, mas a Batista é certa, a Assembleia é errada. Ah, não, a Assembleia é errada e é certa e a Presbiteriana é errada. Que besteira é essa, irmão? O que importa não é se um é bom ou se o outro é ruim. Não, o que importa é que vidas estão sendo salvas. Porque, irmão, no céu não vai ter placa nenhuma. Ele volta. Haverá um momento que não é lá e nem aqui. Foi isso que ele respondeu. Não é nem lá e nem aqui. Do que adianta, irmãos, ganhar o assunto e perder a pessoa? Não, eu ganhei. Os meus argumentos foram mais fortes. Mas você perdeu a amizade. Você perdeu a chance de relacionar-se com a pessoa. Você perdeu a chance de continuar falando do evangelho para aquela pessoa. Não mude de assunto. Você é o mensageiro. Você tem a mensagem. Não mude de assunto. Você é o mensageiro. E em sendo mensageiro, você é quem tem a mensagem. Eu volto a perguntar aquilo que eu perguntei para vocês no início. Você é portador da mensagem? Você tem mensagem para compartilhar da parte de Deus com as pessoas que estão à sua volta? Se você tem essa mensagem, não guarde ela para você. Compartilhe dessa mensagem
com toda e qualquer pessoa que passe à sua frente, em tempo e em fora de tempo, admoestando, exortando, com toda a longanimidade e ensino. Sexto ponto. Chega no objetivo. Fale do evangelho. Versículo 25 e 26 do capítulo 4 de João vai dizer o seguinte. João 4, 25 e 26. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus, irmão, disse, texto errado, desculpem, cadê o texto, meu Deus do céu? 4:25, disse-lhe a mulher, eu sei que é o Messias, chamado Cristo, que vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Versículo 26, disse-lhe Jesus, eu sou o cara. Lembra que eu falei que no final eu ia dizer para vocês? Esse cara sou eu? A mulher diz, olha, já nós temos uma profecia que vai vir alguém que sabe e vai nos contar tudo. Eu diz, eu sou o cara. Eu sou o portador da mensagem. Eu sou o Messias. Lembra do que eu falei do objetivo de João? Por que ele escreveu o livro de João? Para provar que Jesus é o Filho de Deus e para levar as pessoas ao arrependimento. Quando a mulher que começou com um copo de água que foi buscar água no poço, encontra-se com Jesus, Jesus pede ela um copo de água e Jesus começa a relacionar-se com ela, induzindo ela a poder ter interesse pelo assunto que eles estão tratando, que ela se envereda por tratar de religião, se a adoração é lá ou acolá. Ele então manda chamar o marido dela que ela não tem e os 5 com quem ela tem relacionamento também não são dela. Ela chega à conclusão de que o que ele estava falando tinha muito sentido. O que você tem falado de Jesus tem tido sentido para você, primeiro, e depois para as outras pessoas? Todo dia, irmãos, quando eu vou do carro para casa, a minha mulher do lado escuta eu perguntando, e aí, o estudo hoje foi compreensivo? A mensagem hoje foi compreensiva? Deu para entender alguma coisa? Porque às vezes, irmão, nós estamos pregando só para dizer que estamos pregando. Nós não estamos preocupados se a nossa mensagem tem fluído e tem chegado à conclusão. A prova de que a mensagem de Jesus ela foi aceita e compreendida foi que aquela mulher chegou no momento, no meio da conversa com Jesus, e ela disse, eita, o que eu estou vivendo aqui, Jesus? O que eu estou passando? Há uma promessa que viria alguém que iria explicar tudo o que se perguntasse a respeito de Deus. Jesus então assume dizendo, olha, sou eu esse cara. Jesus disse, esse cara sou eu. Ele foi direto ao objetivo, irmão, direto ao ponto. E nós temos que ir direto ao ponto, nós temos que ser objetivo, nós temos que ser direto. Chega de rodeio. Pecado é pecado, irmãos, todo dia. Pecado é pecado na vida de todo mundo. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se alguém pecar estando próximo de você, e você tiver a oportunidade, diga, ei, não siga em frente, não siga nesse caminho. Esse caminho é um caminho de morte. Esse caminho vai te levar à perdição. Esse caminho vai te distanciar de Deus. Último ponto, até que enfim, você pode fazer a diferença. Jesus fez a diferença e você também pode fazer a diferença. João capítulo 4, versículo 28, diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo, vinde vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos que retornavam lhe rogavam, mestre, come. Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A mulher, então, irmãos, depois de ter compreendido a mensagem salvífica de Jesus, ela tomou um posicionamento de fazer a diferença. Na Bíblia nós encontramos muitos relatos assim. A exemplo da mulher samaritana, eu me recordo agora do endemoniado de Gadara.
Lembra o que é que ele propôs para Jesus? Ele estava endemoniado, o Senhor expulsa o demônio, ele muda de vida, e ele diz, Jesus, eu vou com o Senhor, para onde o Senhor vai? O Senhor diz, não, comigo não. Você vai para os seus, volta para a tua casa e faça a diferença. Aquela mulher que estava para ser apedrejada, a mulher que foi pega em adultério, o Senhor diz, cadê os seus acusadores? Nenhum ficou, Senhor. E ela diz, vá e não peques mais. E agora nós nos deparamos aqui com essa mulher, que uma vez tendo compreendido a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, ela cumpre Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, aqui, acolá e onde precisar. Então, se eu e você temos de fato uma mensagem, e nós somos portadores dessa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus, não fique calado. Fale e não te cales. Pregue a palavra. Aonde for preciso pregar, pregue essa palavra. Ela virou, irmãos, uma mensageira no ato, aqui e agora. Sabe o que é que eu lembro da mulher samaritana? Quando eu me converti. E eu acho que muita gente vai se lembrar. Como era? Como era quando você encontrou Jesus? Passava alguém desapercebido? Alguém entrava na frente. Rapaz do céu, eu encontrei Jesus. Parece aquela música, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Não tem uma músicazinha que o povo canta? Né? Irmãos, a minha sala de aula, eu ganhei toda para Jesus em um ano. Em um ano, porque ficava chato. O professor queria lá, ei, deixa eu fazer uma devocional aí. Ó, pregava. O menino que foi o pior aluno da escola, em um ano se tornou o melhor aluno. Então era alguém que influenciava a escola, era alguém que era modelo, era alguém que tinha uma mudança de vida. Então as pessoas, irmãos, a mensagem foi pregada e essas pessoas foram alcançadas. A mulher samaritana saiu, como eu estou dizendo para você, ela saiu, olha, vou lá na rua. Eu vou lá agora porque eu encontrei o Messias. Ela chega para a multidão de pessoas, irmãos, sem vergonha nenhuma. Lembra que eu falei como ela era tratada? Se ela não tinha marido, se ela não tinha uma família que lhe desse, ela acabaria sendo o quê? Uma prostituta vivendo à margem da sociedade. Ela pensou nisso. É isso que a mensagem do Evangelho faz com a gente, irmãos. Quando a mensagem do Evangelho nos alcança, a gente esquece até de quem a gente é. A gente esquece que somos pecadores. A gente esquece as coisas ruins que praticamos. E nós vamos falar do Evangelho. Eu não sei falar, não importa. Irmão do céu, quantos evangelistas aí nos rincões do estado do Tocantins, Piauí, Maranhão, irmãos, pregando o Evangelho sem saber nada de teologia, irmão. Sem saber nada de homilética, sem saber nada de hermenêutica. Mas ele está dizendo, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, venha receber a bênção do Senhor. E as pessoas vêm e são transformadas, irmão. Porque é o poder da mensagem. Não somos nós, é o poder da mensagem que se prega. Então, se a igreja de Jesus aqui nesse lugar, a igreja Batista Ebenezer, entendendo a mensagem que seu pastor hoje traz a vocês, entender, irmão, da importância de a partir de amanhã, de hoje, aonde você passar, testemunhe. Aonde você chegar, fala que Jesus é bom, fala que Ele ama, fala que Ele vai voltar novamente e que Ele está nos aguardando no céu. Vocês vão ver a diferença, quantas pessoas vão ser salvas e alcançadas em 2025. Muitos batismos, igreja crescendo, vidas sendo transformadas, projetos ampliados. Tudo isso, irmãos, pode acontecer se eu e você nos posicionarmos. Para tanto, eu quero concluir, irmãos, deixando algumas reflexões. Primeira delas, como tem sido seu tempo de evangelização? Como tem sido o seu tempo de evangelização? Antigamente tinha momentos. Olha, sábado à tarde, domingo à tarde, vamos sair todo mundo para evangelizar. Tinha que ter um programa para evangelizar. Irmão, não tem que ter um programa para evangelizar. É aonde você for. Aonde você for, o evangelho está indo. Aonde você chegar, a mensagem chegou. Não pode calar. Segunda reflexão, os seus relacionamentos são intencionais? Tem gente que é bom vendedor, né? Tinha uma mulher, uma vez que ela vendia Mary Kay. As mulheres conhecem o que é Mary Kay, aquele carro rosa que a vendedora ganha, né? O carro rosa quando vende muito. Aí eu estava pregando lá, falando sobre intencionalidade em uma igreja, e aí a irmã começou a chorar no meio do culto. Eu falei, gente, cuida da irmã aí que ela está chorando. O que foi que aconteceu? Aí pediram o microfone para ela dar o testemunho dela. Ela falou, pastor, eu ganhei um carro.
nessa região aqui, região do Pará, eu sou a vendedora que mais vende Mary Kay. E o senhor falando de intensidade, eu não uso, né, do meu jeito, da minha expertise, da minha habilidade de vender para falar de Jesus. Por isso que eu estou chorando aqui. Eu quero pedir perdão para o Senhor, que de agora para frente eu vou colocar Jesus no meu negócio, eu vou colocar Jesus na minha conversa, eu vou colocar Jesus aonde eu estiver. Eu falei, louvado seja o nome de Deus, vamos ficar de pé e vamos orar por essa irmã, que ela hoje, né, ela hoje encontrou salvação, ela hoje transformou sua vida. Porque, irmãos, é intencionalidade. Eu não estou aqui nesse mundo por acaso. Não, eu estou aqui com uma intenção, é povoar o céu. E eu tenho com isso de trabalhar essa intencionalidade na minha vida, na minha mensagem, em tudo que eu faço. Terceira reflexão. E os bêbados? E as prostitutas? E as viúvas? E os órfãos? Como é que fica? Tens deixado a eles alguma mensagem? Tem deixado a eles alguma mensagem? Apesar que os de Palmas é o lugar de pedintes mais ignorantes do Brasil. Eu estou falando que eu ando e eu faço, como é que diz? Não sei o que, social, né? Que o pessoal fala, né? Nem sei o nome, né? Experimento social, né? Por onde eu ando é fazendo esse experimento social até para eu poder ter propriedade para comparar. Em Palmas, o povo é meio ignorante. Você chega numa pessoa dessa pedinte aí, para você poder falar do amor de Deus, quer não. Você vai dar uma marmita, quer marmita não, quer o dinheiro. Não estou dizendo que por isso a gente não deva fazer. Só estou dizendo a realidade da qual nós nos deparamos aqui. Mas independente da reação das pessoas, nós precisamos fazer. Precisamos ir além. Precisamos fazer mais do que o que a gente tem feito, certo? Eu já falei dos jogados. Tem deixado alguma mensagem a eles? Para finalizar, não se esqueçam. Temos uma mensagem. E essa não é uma mensagem qualquer. Ela é a mensagem do Evangelho. E segundo a Bíblia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus seja louvado. Ele seja bendito em nosso meio. E que nós aprendamos a cada dia viver para o louvor da glória dele. Que a sua palavra nessa noite seja aplicada no meio do seu coração. E que eu e você continuemos sendo mensageiros do Senhor. E que essa semana seja uma semana de treino, uma semana de exercício. Já coloquei no grupo. Eu vi algumas pessoas copiando no grupo da igreja o esboço da mensagem. A mensagem na íntegra está lá para os irmãos. E também tem o podcast. É assim que fala? Podcast? Né? O podcast lá, o Vinícius vai disponibilizar. Quando isso chegar, irmão, no grupo da igreja, dispara para os seus amigos, dispara para as pessoas também serem alcançadas por essa palavra. Que Deus, em sua infinita bondade e graça, nos abençoe, nos agracie a cada dia com a sua presença de poder. Nos ajudando, irmãos, para que no ano de 2025, e já está se aproximando, nós ganhemos mais e mais vidas por louvor da glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu queria orar com você nesse momento. Paizinho querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade que temos de aqui estar diante da tua presença, Deus, refletindo sobre nossa prática, sobre nossa vivência aqui na terra. Queremos, Deus, em nome de Jesus, nos apresentar como instrumento em tuas mãos. Nos usa, Deus, conforme a tua vontade, conforme a tua graça. De maneira, Deus, que o teu nome seja glorificado sobre a minha vida, sobre a vida da igreja de Jesus nesse lugar. E que essa mensagem do Evangelho seja uma mensagem poderosa. Seja uma mensagem, ó Deus, que faça a diferença primeiro na nossa vida e depois na vida de todos aqueles com quem nós encontraremos e viveremos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém